Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai explorar alguns recursos para analisar as nossas variáveis do JavaScript. A gente vai explorar a função console.log, que é uma função nativa do nosso JavaScript, e para quem está acostumado com a linguagem PHP, geralmente a gente quer uma função parecida com a função var_dump. Então a gente vai fazer uma função parecida com o var_dump do PHP no nosso JavaScript, para que a gente consiga debugar as nossas variáveis. Eu já tenho um exemplo aqui, então, HTML, que a gente vai abrir aqui no Notepad++. Deixa eu trazer ele para cá. Beleza, então aqui está o nosso primeiro exemplo de hoje. Vou deixar ele bem aqui no cantinho da tela. Vou tentar dividir a tela aqui para caber o navegador e também o editor de código, tá? Então, aqui a gente adicionou o Bootstrap na nossa página. Então, aqui tem o link do Bootstrap, para que a gente possa utilizar os recursos de formulários, de alinhamento, de estilos do Bootstrap 4. E aqui eu vou colocar, então, o código para utilizar um arquivo externo JavaScript que eu tenho. Deixa eu abrir esse arquivo aqui, que era esse arquivo que estava aqui, né? O arquivo funções.js. A gente vai querer utilizar ele porque é nele que está a função var_dump, né? Uma função semelhante ao var_dump do PHP. Então eu vou abrir ele aqui também. Pronto, está aqui a nossa função, nosso arquivo funções.js, e a gente tem aqui um primeiro dump, que a gente tem aqui de exemplo, onde ele vai mostrar a nossa variável, né, num alerta. Então a gente vai testar essa aqui já já. Para a gente poder testar ela, é importante a gente referenciar o arquivo com as funções dentro do nosso arquivo HTML. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui então a referência para o arquivo funções.js. Eu posso fazer isso assim, colocando a tag script src igual, e aí eu coloco o caminho do arquivo. Como o arquivo está na mesma pasta que eu estou, eu vou colocar somente ponto barra funções.js, que é o nome do arquivo, né? E esse funções.js, ele precisa ficar entre aspas duplas, tá? Pronto, coloquei aqui então a tag script e disse qual é o script que eu vou utilizar, é o arquivo funções.js. A partir de agora, eu posso utilizar, dentro do arquivo HTML que eu estou, estas funções aqui, tá? Então é por isso que eu coloquei já no início, porque aqui embaixo eu já estou usando, né? Aqui na linha 31, eu já estou utilizando a função dump, que foi desenvolvida aqui no arquivo funções, tá? Para concluir aqui a tag de identificação aqui do arquivo que eu vou trabalhar, eu vou só colocar aqui o tipo. Então eu vou colocar type igual text barra java, tudo minúsculo, né? Script. E aí eu posso finalizar a nossa tag script. Então barra script. Feito isso, agora eu estou preparado para utilizar as funções dentro do arquivo funções.js. Deixa eu salvar aqui. Vou abrir o nosso arquivo no navegador, vou abrir aqui o exemplo.html e também vou abrir aqui uma visualização muito importante para a aula de hoje. A gente vai clicar no Ctrl+Shift+I para exibir o console do desenvolvedor. Deixa eu tirar aqui esse aqui. Então o console do desenvolvedor pode ser pelo Ctrl+Shift+I, né? Ctrl+Shift+I, ou eu posso vir aqui nesses três pontinhos e escolher a opção mais ferramentas e escolher a opção aqui ferramentas do desenvolvedor. Daí ele traz aqui pra gente o console. Deixa eu colocar um pouquinho do lado aqui. Vamos dividir meio a meio, né? Metade para o editor, metade para o navegador. Beleza. E agora eu vou dar uma olhada aqui no nosso console, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu tenho várias guias aqui, tá? Hoje a gente vai explorar a guia do console. Deixa eu só provocar um erro aqui para a gente verificar o erro, tá? Eu vou tirar a referência do arquivo funções.js, vou salvar e vou atualizar. E agora eu vou clicar aqui vou escrever uma coisa aqui e vou clicar no botão. E ele está falando para a gente que a função dump não foi definida, porque ele não achou a função dump. Então, de fato, a gente precisa referenciar o arquivo. Vou dar um Ctrl Z aqui, dei um Ctrl Z aqui, e aqui eu vou deixar então o arquivo funções.js. Vou dar um atualizar, vou escrever qualquer coisa e vou clicar aqui. Ah, eu não salvei, né? Tem que dar o Ctrl Z e tem que salvar aqui. Agora sim, um atualizar, digito qualquer coisa e clico no botão clique aqui. Olha que bacana. Então, a função que a gente fez aqui, ela mostra a nossa variável, que no caso é a variável dias,
que eu defini ela aqui embaixo. Ah, eu nem precisava ter escrito nada aqui, né? Não faz diferença. Então eu pego o que está escrito na variável dias, né? Eu defini a variável dias aqui na linha 23. E a minha variável dias, ela é um array, né? Então a gente colocou duas informações, né? Na posição 0 a gente colocou segunda e na posição 1 a gente colocou terça, certo? E a gente fez a utilização da nossa variável dump, certo? Deixa eu começar aqui no alert mais normal aqui. Deixa eu fazer só até aqui o código, então eu vou comentar toda essa parte aqui. Essa parte a gente não vai querer rodar agora. Deixa eu salvar. Aqui deixa eu salvar. E agora deixa eu atualizar. Então quando eu escrevo alguma coisa aqui, por exemplo, eu escrevi o meu nome aqui e vou clicar no botão, ele vai mostrar pra gente aqui, né, o dump do nosso texto que temos na caixa de texto. Perceba que esse dump 1 que a gente desenvolveu aqui, ele mostrou letra por letra. Então ele pegou cada letra que foi enviada, né, para a função dump1 e separou cada uma delas numa posição e jogou na tela depois para a gente tudo isso, certo? Vamos visitar essa função dump1 então. Aqui a gente tem ela, a função dump1, ela vai varrer a nossa string e vai passar por cada caractere dela e vai colocar esse caractere, né, vai juntar esse caractere na nossa variável out, certo? E a variável out, ela foi criada aqui de um formato vazio, né, um formato texto, e a gente pegou em cada parte da variável out, né, a gente foi concatenando nela mesma, uma posição, né, eu coloquei o i nela e também coloquei o que a gente tinha naquela posição da string, no caso, certo? Importante sobre essa função dump, então, que no caso eu chamei de dump, aqui eu coloquei dump1, mas na verdade é a função dump. Deixa eu ver se é essa aí que eu estou utilizando. É a função dump que eu estou... Tá, é mais fácil modificar aqui, né? É a função dump. Então a função dump retorna em forma de alertas o conteúdo recebido por parâmetro, letra por letra, ou objeto por objeto. Note que podemos passar por parâmetro uma variável ou um array. Então o bacana dessa função dump é que tanto faz a gente passar para ela uma variável única ou várias variáveis. Deixa eu fazer um teste aqui, passando para a função dump, no caso a função dump1, né? Aqui, aqui eu estou passando para ela a função dia, a variável dias. Ó. Então se eu passar um string, ele vai separar cada letra da string, e se eu passar um array, ele também vai funcionar. Então agora eu vou passar os dias, né? Veja que dias é uma variável composta, né? Um array, né? Uma variável que tem várias informações. Deixa eu salvar agora aqui, deixa eu atualizar. Olha que bacana, então agora eu estou passando para a função dump1 a variável dias. E dias, a gente tem dois elementos, então o primeiro deles é o segunda, segue de segunda, né? E ter de terça-feira, beleza? Temos também a função dump2. Olha que bacana a função dump2. Vamos dar uma olhada nela aqui primeiro. Ó, a função dump2 retorna em forma de string o conteúdo recebido por parâmetro. Só que a diferença aqui é que ele vai retornar. Então você deve fazer alguma coisa com esta variável. Então por isso que eu tenho aqui uma variável que eu criei temp, né, recebendo o que a função dump2 retorna. Perceberam a diferença nesse exemplo aqui, onde eu simplesmente coloquei dump1 e aqui embaixo eu coloquei uma variável recebendo o dump2. Então agora a gente vai ter que pegar essa variável, né, que foi gerada na hora que eu executei a função dump2, e aí eu preciso fazer alguma coisa com essa variável. O que a gente está fazendo com essa variável? A gente está jogando ela no console.log. Deixa eu dar um OK aqui, deixa eu salvar, deixa eu atualizar. Posso clicar. Olha que bacana. Então agora está aparecendo aqui, em vez de aparecer num alert, né? E eu sempre recomendo você utilizar o console, né? Os alerts a gente utiliza em poucos casos, né? Quando a gente quer fazer um teste bem específico, aí a gente faz o uso do alert. Senão a gente coloca aqui no console. Por fim, deixa eu ir para o último teste aqui, onde eu vou utilizar o dump final, né? O nosso último dump. Eu fiz 3 exemplos, tá? Eu fiz o dump 1, o dump 2, e esse dump aqui é o dump que eu achei na internet, então a documentação até está toda ela aqui, bem completa, em inglês. E esse dump que eu tenho aqui, o último, né, é o dump mais completo, assim, né, um dump mais detalhado.
Vamos fazer um teste aqui dele agora, então. Tem que atualizar aqui, né? Ó, então o dump final, ele faz um alerta, ó, com a nossa variável em formato de array mesmo. Então a gente consegue ver mais detalhes, né? A gente consegue ver quantos elementos tem no nosso array, a gente consegue ver a quantidade de letras de cada posição dentro do array. Então é um debug mais detalhado, mais completo, certo? E ele também ele faz um alert, que ele não joga no console, né? Se a gente quisesse jogar no console, a gente poderia colocar, em vez de fazer esse alert aqui do out, a gente poderia comentar esse alert aqui, e a gente poderia colocar também numa variável, aqui deixa eu criar uma outra variável, vou criar a variável temp2, recebe ele aqui, e aqui eu coloco também no console. Então vai ficar até parecido com o de cima ali, só que vai ficar mais detalhes no console. Deixa eu salvar aqui também, agora eu posso atualizar. Temp, aqui eu troquei a variável temp2, né? temp2, agora sim, beleza. Olha que bacana, então ele colocou aquela mesma coisa que tinha jogado no alert, ele colocou pra gente no console. Beleza? Então a gente viu aí 3 exemplos de como debugar as nossas variáveis. A gente utilizou o dump1, o dump2, aqui está o dump2, e um dump mais completo, que a gente viu todos os detalhes do nosso array, beleza? Espero que esse vídeo ajude você a debugar as suas variáveis aí no JavaScript. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo.